Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Pastor Júnior Araújo aqui mais uma vez para nós acessarmos juntos os segredos divinos contidos no livro de Provérbios. Hoje nós vamos para o capítulo 13 e você que está chegando hoje aqui a primeira vez, tem uma playlist aí no canal onde você pode acompanhar do capítulo 1 até o capítulo 12 que nós já gravamos com muitos segredos divinos da parte de Deus sobre sabedoria milenar bíblica para uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida. Ok? Eu quero pedir a você que está chegando, que já deixa o seu like aí, você vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse conhecimento de Deus é importante, ele vai disseminar isso, vai semear isso para outras pessoas. E também eu quero que você ao final deixe o seu comentário sobre aquilo que mais te impactou no capítulo 13 de Provérbios. E vamos juntos agora então acessar os segredos divinos no livro de Provérbios, capítulo 13. Vamos lá. Então, começando aqui no versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Isso é muito sério. E você vai perceber ao longo do capítulo que tem muitos danos para quem não ouve a repreensão. Pelo fruto da sua boca, o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá a violência. Aquele que guarda a sua boca, aquele que guarda a sua boca guarda a sua vida, mas aquele que abre muito os seus lábios terá destruição. Aqui tem duas referências ao poder das nossas palavras. Primeiro, aquele que come pelo fruto da sua boca o bem. Palavras são sementes. Se você der uma olhadinha no capítulo de ontem, nós falamos sobre isso. E essa expressão de palavras, esse princípio de palavras como sementes e segredo, ele é muito repetido no livro de Provérbios. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que estamos semeando com as nossas palavras. E aqui diz que o fruto da boca do homem comerá, o fruto da boca do homem comerá o bem. Pelo fruto da sua boca ele comerá o bem. Mas a alma dos transgressores come violência. E a outra referência é com relação à pessoa que não consegue segurar informações preciosas e sai espalhando para todo mundo. Então, aquela pessoa que não consegue guardar segredos que vão fazer diferença em sua vida ou informações que ainda não podem ser liberadas e serão liberadas posteriormente. Até o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra com seus discípulos, houve um momento em que ele virou para os discípulos e disse assim: o que tenho para dizer, não suportais agora. Ou seja, tem coisas que eu estou falando com vocês, são revelações do reino dos céus, isso eu posso falar, mas tem outras coisas que eu tenho ainda a dizer que não é o momento, então eu seguro isso. Lá no capítulo 12 do livro do profeta Daniel, há uma referência em que o anjo que está trazendo a revelação para ele sobre o fim dos tempos, para quem não sabe, Daniel é comparado ao Apocalipse do Antigo Testamento. Então, lá o anjo fala para ele e diz assim: olha, Daniel, cerra as palavras que ouviste. Ou seja, cerrar é fechar. Em espanhol, num português mais polido, né? A gente entende, na nossa língua tem essa palavra cerrar como serrote, mas cerrar como fechar, que é diferente um do outro, tá? E em espanhol é usado para fechar a palavra cerrar. Cerra tus ojos, fecha os teus olhos. Então, aqui está dizendo, o anjo falou com Daniel: cerra estas palavras, ou seja, fecha elas, esconde elas, que é para o tempo do fim. Então a pessoa que não guarda a sua boca, ela começa a entrar em destruição, que muito abre os seus lábios, ou seja, você está falando que não deveria falar. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. Marca isso na tua Bíblia, porque se tem algo que eu e você, todos nós precisamos, é entender sobre diligência, porque quem é diligente, sua alma engordará. O que é a alma, segundo a Bíblia? Os seus pensamentos, as suas emoções e os seus desejos. Essa tríade é a alma humana. Então você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. E a sua alma, se você for diligente, ela vai engordar, ou seja, ela vai engordar, ela vai crescer, ela vai prosperar, tá? Ela vai se sentir farta.
satisfeita. É isso que diz aqui esse significado, tá bom? Aí o verso adiante. O homem justo odeia a mentira, mas o homem perverso faz vergonha e é repugnante. Quem anda na luz, quem anda na verdade, repudia a mentira. Não tem jeito, não tem jeito. Seja para atender um telefone e alguém dizer, diga que eu não estou, você repudia isso. Até mesmo coisas de maior gravidade. Então, ande na luz, porque se você quer ser justo dentro dos padrões de Deus, o justo odeia a mentira. A justiça guarda aquele que é reto de caminho, mas a perversidade derruba o pecador. Então você está vendo que o justo odeia a mentira. E se o justo odeia a mentira, ele anda em justiça. Nós falamos aqui, capítulos anteriores, dê uma volta aí para você ver nos outros vídeos, o que é essa justiça segundo a palavra de Deus. É diferente do padrão de justiça que você está entendendo aqui no nosso mundo normal, como o poder judiciário, tá bom? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Tem algumas nuances parecidas, mas você precisa ver. Volta aí nos vídeos anteriores que você vai entender. Aquele que se faz de aquele que se faz de rico, embora não tenha nada, e há aquele que se faz de pobre, embora tenha grandes riquezas. Isso aqui é a clara vida de aparências. A pessoa que se faz de rico, mas não tem nada. E há aqueles que, mesmo tendo riquezas, se tornam humildes, andam com humildade. Porque a humildade, ela não está na roupa rasgada, nem na sandália quebrada. A humildade está no seu espírito. E essa é a humildade verdadeira que Jesus ensinou no capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças. Ele disse que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Ser pobre de espírito, humilde de espírito, é você entender que você, a tua essência como espírito, precisa do recurso que vem de Deus. Então você submete o teu espírito ao espírito maior de todos os espíritos, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então você ser pobre de espírito não é ter sandália rasgada, eu sou humilde, minha casa anda bagunçada. Não, pobreza não tem a ver com bagunça. Pobreza tem a ver com mentalidade. E aqui ele está dizendo que tem pessoas que vivem de aparência. Jesus fala sobre isso quando ele vai de caminho para, se eu não me engano, Jerusalém, encontra uma figueira, vai buscar lá na figueira frutos. Ele não encontra. E por ele não encontrar, ele amaldiçoa a figueira e diz, nunca mais nasça fruto de ti. Os discípulos estavam ali com ele, viram aquilo e ficaram espantados. Ele segue em caminho em direção à cidade, e quando eles estão voltando, retornando no dia seguinte, 2 dias depois, os discípulos olham, passam, vê aquela figueira seca, do alto até as raízes, ficam espantados e dizem, mestre, esta figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. E Jesus diz assim, olha, eu digo a vocês, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer coisas maiores, vocês vão dizer a um monte, sai daqui, vai para lá, ele vai passar. O que é que essa história traz para nós? A figueira, quando ela estava de folhas verdes, ela estava toda cheia, ela demonstrava que havia frutos lá dentro. Então Jesus viu uma figueira toda com a copa bonita e foi lá e meteu a mão dentro das folhagens e não achou fruto nenhum. E ele amaldiçoou por quê? Porque ele tinha raiva daquela árvore? Não. Porque aquilo ali tinha um simbolismo também de uma pessoa que demonstra que tem fruto. Mas quando você chega perto, você não encontra fruto nenhum. É uma vida de aparência. Fuja dessas coisas. Jesus disse que isso também é como um sepulcro caiado. Por fora todo bonito, mas por dentro só tem toda imundície. Vamos seguindo adiante. Olha que poderoso agora, viu? Versículo 8. O resgate da vida de um homem são suas riquezas, mas o pobre não ouve repreensão. Como assim? O que é que tem a ver resgate da vida de um homem e agora, mas o pobre não ouve repreensão? O que é isso? Olha que poderoso. Ouvir a repreensão está sendo comparado a ter riquezas enquanto você está, digamos, vivendo uma situação de sequestro. Então, se o rico está vivendo uma situação de sequestro, alguém da família dele, ou ele mesmo sendo sequestrado, aqui está dizendo, o resgate da vida de um homem são suas riquezas.
Então, por ele ter riquezas, ele consegue pagar um resgate e a sua vida é poupada, ou o seu parente é poupado. E aí, a comparação é, o pobre que não houve a repreensão, ele está sendo comparado a alguém que não tem riquezas enquanto é resgatado. Você consegue entender o paralelo? Então, se você é pobre, pobre não é, voltamos a falar, não é uma questão monetária, pobre é improdutividade, pobre é uma questão de mentalidade, improdutividade e mentalidade. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco, ou seja, os improdutivos sempre tereis convosco. Aqueles que não querem mudar a mentalidade sempre tereis convosco. Até o próprio Deus, em Deuteronômio, ele sinaliza a Moisés dizendo que nunca deixará de haver pobre na terra. Isso é muito sério. Não é porque Deus quer uns ricos e uns pobres, mas sempre haverá aqueles que serão improdutivos e aqueles que não querem mudar a sua mentalidade. Então, não ouvir a repreensão é comparado a alguém que está sofrendo uma situação de resgate e não tem a riqueza para pagar o resgate. Porque quando você tem riqueza, você paga o resgate, você é livre, você é libertado. E o pobre, não ouvindo a repreensão, ele está desprezando a riqueza que pode tirar ele daquela situação de pobreza. Você consegue entender isso? Quanto isso é forte? É preciso ouvir a repreensão. Por isso, o início do capítulo já diz logo, ó, primeiro versículo, o escarnecedor não ouve a repreensão. Quando você ouve a correção, você está tendo em suas mãos uma riqueza que está pagando o teu resgate para sair da pobreza. Meu Deus do céu, como isso é forte. Que segredo divino é esse? Pega esse segredo, gente. Ouvir a repreensão é a moeda de troca que vai resgatar você da situação de pobreza, de improdutividade, de mentalidade e vai colocar você em uma situação de propósito, de intencionalidade, de riqueza da parte de Deus. Olha, dá para falar muita coisa aqui mais sobre esse, só sobre esse versículo. Chega, travou aqui a língua, mas eu quero que você revisite esse capítulo e veja ele. Eu tenho que seguir a leitura aqui, senão o vídeo fica muito longo. A luz dos justos se regozija, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Isso aqui é interessante. Lá adiante, em Provérbios mesmo, nós vamos encontrar um versículo, não vou dizer o capítulo, fica aí no segredo, que você vai encontrar assim, ó, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que é que significa isso? É no espírito humano onde Deus quer habitar e é no espírito humano onde Deus quer falar, para que o teu espírito, a tua essência, possa liderar e guiar a tua alma, e a tua alma, que é aquilo que te faz ter contato com este mundo através dos teus sentimentos, pensamentos, teus desejos, essa alma possa governar sobre todas as coisas. Então o espírito humano é a lâmpada do Senhor. Olha que sério que diz aqui, a luz do justo se regozija. Quem é justo dentro dos padrões da palavra de Deus, volta lá o capítulo, você vai ver, volta lá os vídeos anteriores, você vai ver o que é ser justo. Se não me engano, está lá pelo capítulo 9 ou 10. Mas a luz, ou seja, o Espírito se regozija por quê? Porque você tem contato direto com a fonte, você tem contato direto com o Criador. E de lá você recebe tudo que precisa. Precisei fazer uma pequena interrupção aqui, mas vamos seguindo. Então, a lâmpada do perverso se apagará. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Seja você justo ou pecador, seja você de qualquer raça, seja você de qualquer etnia, seja você sendo homem, sendo mulher, criança, idoso, velho, não importa. O teu espírito é a lâmpada de Deus, é onde ele quer habitar, é onde ele quer falar com você e dar direcionamento. Mas aqui diz que a lâmpada dos perversos se apagará, ou seja, vai ficar sem a luz de Deus, vai definhar, vai ficar no escuro e nas trevas. Isso é muito sério. Por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Do orgulho provém só a contenda, mas com os bem aconselhados está a sabedoria. A riqueza conseguida pela vaidade será diminuída, mas aquele que ajunta pelo trabalho crescerá. Há uma outra versão desse versículo interessante que diz assim, olha, a riqueza que é conseguida rapidamente,
ela será diminuída. Mas o que ajunta, pouco a pouco, crescerá. Ou seja, o entendimento que você tem aqui não é que você pode ficar rico rapidamente, isso é problema. Existem pessoas que estão ficando ricas muito rápido na nossa geração. E já há uma projeção para daqui até 2030, 1 bilhão de pessoas se tornarem milionárias, chamado de bilhão ascendente. 1 bilhão de pessoas por causa do acesso a tecnologias, à internet. Isso vai acelerar a riqueza, o crescimento de riqueza na mão de 1 bilhão de pessoas. Eu quero estar no meio desse 1 bilhão, eu espero que você também esteja no meio desse 1 bilhão de pessoas daqui até 2030. Mas há pessoas que estão ficando milionárias com 3 anos, 4 anos, 5 anos. Antes o tempo era muito maior para você conseguir fazer, tá, essa riqueza. Mas o que acontece? Mesmo aqueles que ficam milionários com 3, 4 anos, eles levaram um período, foi um processo. Eu vi uma postagem interessante do nosso diretor aqui da Febracis Aracaju, o Rafael Demetrios. Ele é treinador, master coach da Febracis, então, master coach da Febracis. Aí ele colocou uma postagem assim, ó, um pontinho, outro pontinho. Aí uma linha reta. O que as pessoas pensam que é o sucesso. Pronto, o caminho para o sucesso. E aí depois ele botou abaixo o que realmente é o caminho para o sucesso. Um pontinho, outro pontinho. E a linha fazia assim, dava voltas, ia, voltava, embolava, voltava, até que chegava aqui. Então existe um processo. O que esse texto traz? Quem ajuda pouco a pouco significa que ele viveu o processo. Ele trabalhou e ele viveu o processo. Então ele vai saber dar valor àquilo. Aquele que ganha rapidamente, quem ganha na loteria, por exemplo, as estatísticas, os resultados mostram que anos depois as pessoas, a maioria dos que ganham na loteria, estão quebrados, estão falidos. A esperança deferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. Então, se você segura a expectativa de alguém, adoece o coração. Mas quando é realizado aquilo que você deseja, isso é árvore de vida. Quem desprezar a palavra será destruído, mas aquele que teme o mandamento será recompensado. A lei do sábio é uma fonte de vida para se livrar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos transgressores é duro. Todo homem prudente negocia com conhecimento, mas o tolo espraia sua loucura. É interessante, negociação tem a ver com ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Vou até corrigir, esquece essa palavra ganhar dinheiro. Você tem que aprender a fazer dinheiro. É o que nós temos que aprender. Então, todo homem prudente, ele negocia com conhecimento. Então, se você está negociando no seu dia a dia e você vende tudo, tá? Mas se você não trabalha como vendedor, não acho que você não está vendendo. Você está vendendo sim, você vende a sua imagem. Como é que você está vendendo a sua imagem? Se você é um professor, está na sala de aula, você está vendendo a sua imagem para o seu patrão, que é o dono da escola, para os seus alunos, para os pais dos alunos. Então, como é que você está vendendo? Se você é um psicólogo, uma psicóloga, então você está vendendo a sua imagem. Você vende o serviço, mas você vende também a sua imagem. E é preciso prudência nessa negociação, mas acima de tudo conhecimento. Então, dentro da área que você está querendo negociar, adquira conhecimento sobre aquilo. Mas o tolo espraia sua loucura. Um mensageiro perverso cai na injúria, mas um embaixador fiel é saúde. Pobreza e vergonha virão àquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. Mais uma vez falando aqui, aquilo que nós já começamos desde o primeiro versículo dizendo, olha só, filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. E nós falamos aqui exaustivamente nesse instante sobre ouvir a repreensão. Que revelação poderosa, que segredo divino tremendo. Então, a instrução, pobreza e vergonha virão àquele que rejeita a instrução. Mas o que considera a repreensão será honrado. O desejo cumprido é doce para a alma, mas apartar-se do mal é abominável aos tolos. Aquele que anda com os homens sábios será sábio, aquele que é um companheiro dos tolos será destruído. Dito popular, sabedoria popular diz o quê? Aquele que anda com porcos, farelos, come. Minha mãe, eu ouvi ela falar isso, minha avó também, quando eu era criança. Quem anda com porcos, farelos, come. E o texto bíblico diz, aquele que anda com os homens sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos
será destruído. O que é que isso significa? Eu e você, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos e dos livros que nós lemos. Então, olha em volta de você. Você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Se você consegue sonhar mais alto, é porque você anda no meio de pessoas que sonham grande. Se você tem a sua mente bloqueada para conseguir sonhar, olhe, provavelmente em sua volta só tem murmuradores, em suas amizades mais próximas só tem pessoas que não conseguem sonhar. Então, para você desbloquear isso, você tem que sair desse meio. Vai ler livros que são importantes, vai andar com aqueles que podem agregar na sua vida. O mal persegue os pecadores, mas aos justos o bem será retribuído. O bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é depositada para o justo. Sério isso. Muita comida há na lavoura do pobre, mas há o que é destruído por falta de juízo. Que contrassenso é essa? Como a pessoa é pobre e tem muita comida em sua lavoura? O que é isso aqui? Na verdade, aqui está dizendo o seguinte: há até versões que dizem que o pobre ele tem muita comida na sua lavoura e ele desperdiça ela pela falta de juízo, mostrando mais uma vez que a pobreza não é uma questão de recurso, mas de improdutividade, e daí também gera preguiça, procrastinação e mentalidade. Então a pessoa, falta de entendimento, falta de juízo, ela vai desperdiçar, tá? Vai desperdiçar. Às vezes a pobreza que está te alcançando não é falta de fruto ou recurso, é apenas uma falta de mentalidade para você saber organizar e administrar o que já está na tua mão e fazer isso aumentar. Vamos lá, finalizando aqui o capítulo. Aquele que poupa sua vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama o castiga desde cedo. Então, disciplinar não é violentar, é disciplinar. Todos nós precisamos de disciplina. E o seu filho, ele precisa também de disciplina. Então, disciplinar a criança logo cedo mostra que você o ama. Quem não ama o seu filho, deixa ele viver de qualquer jeito e lá no futuro você vai ver o resultado que isso dá. O justo come para a satisfação de sua alma, mas a barriga dos perversos passará necessidade. Pessoal, é isso aí. Passamos um pouquinho do tempo que nós gostaríamos, mas valeu muito a pena. Eu creio que valeu muito a pena. Eu estou impactado com esse capítulo 13 e, para mim, o versículo que trouxe mais impacto aqui foi o versículo 8. E eu quero que você escreva aí o que é que você achou desse capítulo. Deixe o seu like, tá bom? Para que o algoritmo do YouTube entenda que o conhecimento dos segredos milenários de sabedoria da palavra de Deus é importante e ele mesmo vai disseminar isso para outras pessoas. E você se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha aí pelo menos com 5 amigos esse vídeo de hoje. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 14 e no domingo às 6 horas da manhã tem a nossa live Buscando a Sabedoria no Instagram, @PRJúniorAraújo. Deus abençoe você e não se esqueça que você é imagem e semelhança de Deus e você é muito amado. Um abraço.